Bom dia, maravilhosa, linda, ungida, separada, santa, propriedade exclusiva de Deus, chamada para representar Deus no mundo, alvo desse amor e dessa graça irresistível. Estava lendo aqui hoje um texto, lembrei de uma conversa nossa em que você estava falando sobre a preocupação com a oração, de às vezes não saber orar, ou de não ter certeza de que estava orando do jeito certo. E preciso adiantar que é isso mesmo que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que nós não sabemos orar. O texto do meu devocional de hoje foi Romanos 8, 26. E ele diz assim: E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Tem outra versão que diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu confesso que meu coração saltou, né? Você sabe que eu sou criada na igreja, então já fiz orações diversas vezes, muitas vezes, por muitos motivos. E aí me saltou quando o apóstolo Paulo fala: vocês não sabem orar. E aí ele acrescenta, segundo a vontade de Deus. É como se ele dissesse: orar vocês até sabem, vocês até pedem as coisas, trazem as coisas diante de Deus. O que você não sabe, Camila, é orar segundo a vontade de Deus. E por isso o próprio Espírito intercede por você. Se a gente for olhar o texto antes, né, de Romanos, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está vindo falando de outras figuras que também gemem, né? No versículo 19, ele vai falar que a criação está com grande expectativa e está gemendo pela revelação, pela manifestação dos filhos de Deus. Aí depois, no versículo 22, ele também vai dizer que toda a criação geme e sofre dores de parto. Observa que ele não fala dor de morte, né? Porque a dor de morte é uma dor para morrer, a dor de parto é uma dor para viver, né? Porque a gente tá gerando vida. Depois ele vai dizer que nós estamos ansiosos, né, para desfrutar desse direito pleno de adoção. É como se ele dissesse: existe uma tensão entre o já e o ainda não. Existe uma tensão porque você já foi adotada como filho, como filha. Isso vai estar escrito lá no versículo 15 de Romanos 8. Mas ele vai dizer lá no versículo 23 que nós estamos aguardando ansiosas pelo dia em que nós desfrutaremos do nosso direito de adoção. É como se ele dissesse: vocês já são filhas, mas vão viver plenamente essa filiação. Então ele está dizendo: a criação geme, você individualmente geme. E depois o versículo 26 é esse em que ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo: o Espírito também geme. E ele começa dizendo também o Espírito. Ele está dizendo: a criação geme, nós gememos, o Espírito também geme, o Espírito de Deus também geme. E ele vai dizer que ele nos assiste nas nossas fraquezas. E essa palavra aqui, que ele usa para falar sobre nos assistir nas nossas fraquezas, não é que ele substitui, não é como se ele viesse e dissesse: Camila, me dá seu peso. Ele diz pegar junto, esse assistir nas fraquezas é dizendo: eu estou pegando junto com você esse peso. Eu estou te sustentando, eu estou pegando, eu estou dividindo esse peso com você. É o mesmo sentido lá quando ele fala de levar as cargas uns dos outros. E a gente pode achar que essas fraquezas são a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso orgulho, a nossa tentativa de controle das coisas, ou outros pecados. Mas essa fraqueza que ele está dizendo é o fato de nós não sabermos orar segundo a vontade de Deus. Volta no versículo depois e dá uma olhada. Ele vai dizer que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. É como se ele dissesse: para de perder seu tempo tentando controlar até a oração, Camila. Tu se identifica com isso também, amiga? Eu fico, cara, às vezes até a oração a gente quer controlar. A gente fala: Deus, eu determino que faça tal coisa, abre tal porta. Deus está dizendo: não é essa porta que eu quero abrir. E você pensando: Deus, traz para mim um relacionamento assim, 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 para eu casar. E Deus está dizendo: não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para você. Eu tenho outros pensamentos. Eu tenho outros caminhos. E esse foi o problema da gente desde o início, né? Se a gente lembrar lá de Éden, lá de Éden, lá do Éden,
a gente vai ver que o ser humano, tanto a Eva quanto o Adão, quiseram decidir por si só. E aqui em Romanos o apóstolo Paulo vai dizer: "Nem pedir vocês sabem, que dirá decidir e tocar a própria vida". Mas na essência é esse controle, né, esse desejo de controle, esse desejo de independência. Mas nós não sabemos qual é a perfeita vontade de Deus para aquela situação. Nós achamos que sabemos, mas não sabemos. E a carne é como se ela dissesse: "Eu sei exatamente o que eu preciso, sei exatamente o que vou orar, pelo que tenho que interceder e o que eu tenho que falar". E o apóstolo Paulo vai dizer: "Não, nem orar você sabe. Você precisa pedir ao Espírito, você precisa começar essa oração dizendo: 'Senhor, eu vou orar, mas talvez o que eu vou pedir para mim mesma não seja a sua perfeita vontade. E eu abdico disso, eu abro mão disso". Se a gente lembrar de Jesus na cruz, antes de ir para a cruz, a gente vai lembrar que ele disse: "Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja conforme a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade". É um pouco dessa lógica. E a gente também vai lembrar dos apóstolos, dos discípulos, quando disseram: "Ensina-nos a orar". Então, quando a gente ouvir alguém falando: "Eu não sei orar", não é só um novo convertido que não sabe orar. Nenhum de nós sabe orar. Só o Espírito de Deus sabe interceder pelos nossos problemas emocionais, de relacionamento, com os filhos, com o trabalho, com a expectativa de vida, com a pressão do mundo. A maturidade não começa quando nós aprendemos a orar. Ela começa quando nós reconhecemos que não sabemos orar e que precisamos do auxílio e da obra do Espírito, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E essa palavra, gemidos inexprimíveis, é aquilo que não pode ser expresso em palavras. É um suspiro profundo, é um lamento, é o próprio Espírito clamando, intercedendo e traduzindo as besteiras que muitas vezes nós falamos, eu e você, minha amiga, falamos em oração, mas que o Espírito traduz para nos levar para a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que a gente nunca esqueça que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho, minha amiga. Tenha um ótimo dia.